Bom, da série Inacreditável Futebol Clube, hoje nós vamos entender o que as prefeituras estão fazendo para conseguir conciliar o rombo de arrecadação proporcionado pela pandemia. É inacreditável o avanço da fiscalização. Então percebam, evidentemente que em virtude dos lockdowns decretados, nas diversas cidades do país, cada uma com a sua seriedade, com a sua agressividade que o Estado cerceou a atividade empresarial, e a prefeitura em muitas ocasiões também não decretou o lockdown, mas aplicou restrições e, consequentemente, como a prefeitura tem como renda substancial o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o serviço não pôde funcionar, faturou menos ou sequer faturou, e agora a prefeitura está sobrevivendo com menos dinheiro do que o esperado, do que o orçamento, em virtude dessa queda no faturamento. Então, sangra o empresário, mas sangra também o Estado. Mas, como estamos no Brasil, aí vem a estratégia do fisco em busca de aumentar a arrecadação. Então, o que acontece? Algumas prefeituras estão com a nefasta prática de pedir para o fiscal fiscalizar a prestação do serviço e identificar possíveis ausências de recolhimento tributário. E o fiscal chega lá na clínica, espeta um pendrive, no hospital, ou na advocacia, ou na arquitetura, estamos falando de serviço, e faz um backup e leva embora para avaliar em âmbito público o teu faturamento. Será que isso pode acontecer? Não. Um processo fiscalizatório tem que levar em consideração um prazo para que você tenha aptidão e a constitucionalidade de exercer o seu direito de defesa, tá? Que é o exercício regular de um direito. E eu nem estou falando de momento ainda de fazer a defesa, e sim do cumprimento de um processo fiscalizatório. Então tem que chegar lá na tua clínica um documento falando assim: doutor fulano, o senhor está sendo fiscalizado, a gente precisa desses documentos aqui. E aí de uma lista de documentos e informações que você vai prestar ao fisco. Esse é um processo fiscalizatório. Quem chega na clínica com pendrive, para pegar informação ou levar o CPU embora, é a Polícia Federal após uma autorização judicial ou até uma manobra fiscalizatória, mas após uma ordem judicial. O fiscal não tem essa prerrogativa e eles vêm fazendo isso. É inacreditável, inacreditável. Olha que interessante. A lei do abuso de autoridade, recentemente, 5 de setembro de 19. Olha o que ela fala no artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Está aqui. Crime. É crime, tá? Então, o que acontece? Chegar o fiscal aí na tua clínica, vir pegar, você não vai pegar nada, e se você pegar a lei de abuso de autoridade, eu vou te denunciar como crime. E o que vem acontecendo? Então, nós temos hipótese de incidência, é o recorte legal, é aquilo que está escrito na lei, que quando acontece, por isso que chama hipótese, há o fato gerador. Então, nós temos a hipótese de incidência e o fato gerador. Então, quando nós temos o fato gerador, significa dizer que você deve algum imposto, tá? Vamos colocar isso na prática? Todo mundo paga IPVA. Qual é a hipótese de incidência do IPVA? Ter um carro, ou uma moto, ou um veículo, dia 1º de janeiro de determinado ano. Qual é o fato gerador? Você de fato tem um carro. Por enquanto, se você não tem um carro, existe só a hipótese de incidência, por isso que chama hipótese. Caso você tenha o carro, aí não é mais uma hipótese, é um fato gerador. O próprio nome fala, um fato que gera alguma coisa. Gera o quê? Uma obrigação de pagar o imposto. Qual nesse caso? O IPVA, que é o Imposto sobre as Propriedades de Veículos Automotores. Aí você tem que pagar. Então, a hipótese de incidência
e o fato gerador do ISS e do imposto de renda, elas dificilmente se confundem. Estamos falando de pessoa física. Por quê? Porque a pessoa física paga o ISS como taxa e não como alíquota. Então tem um valor que ele paga, né, durante março, abril e maio, normalmente, quem parcela, quem quiser pagar à vista, é claro, mas ele é uma taxa que vai levar em consideração a publicidade da sua clínica, a metragem quadrada. Percebam que não tem nada a ver com o faturamento, enquanto o imposto de renda da pessoa física, todos sabem, né, principalmente os que seguem o canal, que é o tema mais recorrente do canal, é 27,5% do que você fatura por mês. Pois bem, o que esse fiscal bandido fez? Nossa, mas ele é bandido? É bandido. Não sei o que estou falando, é a lei, né? Tá escrito aqui, ó. Abuse de poder que lhe tenha sido atribuído. Se ele abusou, ele é bandido, porque ele é criminoso. Criminoso e bandido são sinônimos, né? O que ele fez? Ele foi lá, fez o backup, tirou o faturamento da pessoa física, jogou para a pessoa jurídica para tributar. É inacreditável, é inacreditável. E aí você começa a passar por um problema que sequer deveria existir. Por quê? Porque o fiscal, ao bel prazer, sob a pecha, né, sob o engodo que exerce função pública, monos público, vai lá, faz essa alteração na arrecadação, substitui a hipótese de incidência, cria a interpretação criativa da norma tributária, um fato gerador e te tributa. Eu já estou atuando em casos, tá? Em várias cidades do país com 1 milhão de multas, 100 mil, 700 mil, 50 mil, enfim, depende do seu faturamento. Aí você tem que recorrer no administrativo, se você perder. Há essa possibilidade, né? Por que há essa possibilidade? Quem julga a sua reclamação, o seu recurso, o próprio fiscal, normalmente, que te autuou, que te multou. Olha como o Brasil é lindo, né? É sensacional. Não, ó, eu fui lá e fiscalizei, tributei a clínica X. Ela vai recorrer, né? Quem que vai julgar? Eu. É complicado, né? Fala a verdade. Aí você perde esse recurso, você vai ter que recorrer, aí sim, na teoria, né? Depende do tamanho da sua cidade, depende se ela tem uma lei de processo administrativo, tributário. Aí são N variáveis porque nós estamos falando de questões municipais. Aí vai para um colegiado em tese, aí sim nós teremos um julgamento um pouco mais sério. Por quê? Porque no teu recurso você vai falar o seguinte, olha, se eu tiver que acionar o Poder Judiciário, eu não vou acionar só porque eu quero. Eu já vou postular contra você o crime que você está cometendo, porque você é bandido. Você não pode fazer isso, está abusando da sua função e vai pagar por isso. Afinal de contas, né, nós como particulares, se ali na estrada é para você andar em 60 por hora, você passa em 140, o que acontece? Você paga a multa e perde a sua CNH por determinado período porque você extrapolou um percentual que o Código de Trânsito Brasileiro não admite. Então você sempre está pagando pelos seus erros quando você afronta alguma norma do Estado. Então a sociedade não pode deixar calar quando um agente público comete uma afronta dessa. Ela tem que processar esse agente para que, de forma pedagógica, ninguém aqui está querendo criar guerra, tá? A gente quer que você, agente público, responda pelos seus atos quando você usurpa a sua função de agente público. Só isso. Então, o vídeo de hoje foi para trazer esse problema, né, que é brasileiro, né, do nosso orgulhoso Brasil brasileiro, que vem afrontando a legislação, fiscalizando de forma ilícita e, o que é pior, interpretando de forma criativa a legislação tributária, federal, estadual e municipal. Sinto muito e fico por aqui.